Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Café com Benefícios. É um prazer estar com vocês. Mais uma noite. Eu sou a Stephanie e esse é meu colega. Matheus, é um prazer mais uma vez estar aqui essa noite com vocês, com a minha queridíssima Stephanie. É sempre um prazer estar aqui dividindo esse bate-papo aqui Uhum. incrível, sempre trazendo novidades. E esse podcast é feito realmente para você, né? É feito de quem entende para quem realmente precisa. Então, um podcast leve, informativo, que traz realmente profissionais incríveis para que vocês tenham o melhor tipo de informação, para que vocês sempre estejam antenados com os assuntos mais atuais. Então, isso é incrível, é maravilhoso, né, pessoal? Exatamente. Gente, lembrando que a gente tem nossas redes sociais, nosso Instagram, @Café com Benefícios. A partir dessa semana teremos novos posts, novos conteúdos. A gente tá com uma equipe maravilhosa, nova também, né, Matheus? Nossa, super! E a gente está acompanhando agora, né, as novidades Uhum. que estão para sair. E, gente, realmente está incrível, incrível mesmo. A nossa página vai dar uma repaginada, e vai ficar muito gostoso de vocês acompanharem, compartilharem informações. Vai ser muito bacana mesmo. Vai ser mesmo, gente. E o nosso TikTok também, @Café com Benefícios. E, é claro, o nosso Instagram pessoal, né, O que nosso também vai vir pessoal. muito conteúdo aí pra vocês também conhecerem um pouquinho mais da Stephanie e do Matheus e poderem se conectar com a gente. O nosso arroba tá na biografia do @Café com Benefícios no Instagram. E, é claro, se inscreva aqui no nosso canal para ajudar a gente a crescer e levar informação de qualidade para muito mais gente, para quem precisa. E já deixa o like aqui no vídeo, porque eu sei que vocês sempre esquecem no final, então já deixa o like. É isso aí, pessoal. E vai ter muita novidade, não só na página do Café com Aham. Benefícios, mas também na nossa página pessoal, como a Stephanie muito bem falou agora. Vamos começar a postar muita, muita novidade, muita coisa incrível, o nosso dia a dia, coisas novas. Então, assim, tá imperdível mesmo. E antes, né, de nós começarmos aqui, nós gostaríamos de mais uma vez agradecermos aos nossos queridíssimos patrocinadores, o BMSP Brasil Medicina Saúde Preventiva e também ao Bem Mais Familiar, que assim como o Café com Benefícios, acreditam que a informação ela pode realmente transformar realidades. Então, esse é o nosso foco de trazer informações, de trazer novidades, de trazer prevenção, apoio social, direitos, tudo isso acompanhado, né, sempre assim de muita, muita informação positiva, né, e de muita prevenção, realmente, que é o que a gente trata muito aqui com vocês. Também gostaríamos de agradecer a nossa queridíssima apresentadora Janaína Souza, que apresenta o programa Domésticas em Destaque. Todo sábado, passa na Rádio Capital FM 77.5 e também ao vivo no Uhum. YouTube. E também, assim como nós aqui, aqui no Café com Benefícios, tem o mesmo objetivo de levar informações de qualidade, de trazer informações e temas atuais, né, de tudo que está acontecendo no mundo hoje, trazendo convidados importantíssimos. Então, assim, é um programa fantástico. Não deixem de acompanhar, né, esse programa incrível da nossa parceira querida. E realmente vocês vão gostar demais, porque realmente tem o mesmo objetivo que o nosso. Então, produção, fiquem agora com os vídeos dos nossos patrocinadores. Uma saúde de qualidade é fundamental para o crescimento de qualquer empresa. Com o BMSP, seu sindicato oferece uma assistência completa e de fácil acesso. Garanta aos seus trabalhadores um cuidado que realmente faz a diferença. Bem Mais Familiar é o benefício que facilita a gestão de pessoas enquanto acolhe e ampara o trabalhador e sua família. Conte com o Bem Mais para trazer a tranquilidade que sua categoria merece.
E é claro, né, gente, vocês já estão cansados de saber que todo esse nosso papo sempre vai ser acompanhado de um bom café. Café sempre faz parte, né, pessoal? Exato, nosso cafezinho que não pode faltar, pelo amor de Deus, nessa xícara linda. Vocês já repararam nessa xícara, gente? Ela toda Todo brilhante mundo fica aqui. apaixonado, né? É verdade, todo mundo que Todo vem aqui convidado que fala vem aqui dessa fala assim: xícara, a gente fica gente, que super xícara feliz. maravilhosa aqui. Bom, gente, e pra, né, a gente iniciar hoje, vou falar pra vocês, lembrar de vocês, né, sobre o nosso tema de hoje, que é pejotização. Quais os limites para não caracterizar precarização? É, gente, muito importante. Assim, realmente é um assunto que hoje em dia está muito em alta, então realmente trouxemos um convidado super especial. Nós vamos falar um pouquinho mais dele, mas assim, é realmente um assunto que todo mundo que está assistindo aí precisa saber, Sim. né? Porque é uma dúvida de muitas pessoas. Pejotização, o que significa? Eu, Matheus, também não sabia, viu? Eu acho que tem Confesso. gente que nem conhece esse termo, Eu né? acho que Vamos não combinar. conhece esse termo. Na hora que eu vi pejotização, mas vocês vão descobrir na íntegra aqui o que significa pejotização, as características, o que tem, o que traz de novidades, né, o que traz de bom, né, para o trabalhador, né, para o empregador. Enfim, tem muita informação importante aqui. Exatamente, mas daqui a pouquinho. E é rapidinho, gente, porque eu tenho um recado. Semana que vem, eu não sei se vocês estão lembrados, mas semana retrasada, semana passada, eu comentei sobre o nosso próximo episódio da semana que vem, na quarta-feira, sobre o ozônio, né? Que a gente acredita que vai ser um pouco difícil lidar, né, com esse assunto, porque E até um pouco polêmico, é como a um gente pouco sempre polêmico, fala. porque existe, né, o lado dos médicos que aceitam, os lados médicos que não acreditam. Então, a gente vai trazer 2 especialistas aqui muito queridos, que é o doutor André Lanza e a doutora Thaís Lanza também. Dois 2 queridíssimos, queridos. nossa, tá sendo um prazer conhecê-los, assim, e Exato. tá, fazendo esse projeto junto com eles, que tá incrível, tá Tá fantástico incrível, mesmo. gente. Então, fiquem com um breve videozinho deles. Pode soltar, produção. Vou soltar. Ela chegou aqui dizendo: doutora, a médica disse que eu nunca mais voltarei a andar e que possivelmente passaria por outra amputação. A perna dela não cicatrizava há meses. Já tinham tentado de tudo na medicina tradicional. Nós éramos a última esperança. Começamos o tratamento com ozônio, com a certeza da qual muitos ainda duvidam. E 3 semanas depois, o que ninguém acreditava aconteceu. No dia 26 de novembro, no podcast Café com Benefícios, Nós vamos revelar o que eles não querem que você saiba sobre o ozônio. te esperamos lá. Bom, como vocês puderam ver, o vídeo tá incrível e o programa vai estar incrível mesmo para vocês acompanharem. Então não percam, semana que vem, às 19 horas, ao vivo, vai estar um bate-papo incrível e com informações e histórias reais. Então Uhum. não percam mesmo. E, bom, já que nós terminamos nossos recadinhos, né, Esté? Para nós discutirmos um pouquinho, né, sobre direito aqui, direito empresarial, direito sindical, nós trouxemos aqui uma pessoa importantíssima, gente. O doutor é um advogado especialista nas áreas empresarial e sindical. E nós hoje estamos reencontrando ele, galera, porque nós conhecemos ele e convidamos ele para estar aqui presente lá no evento Sim Demais, que a gente tanto comentou. Ele foi um dos palestrantes desse evento. Foi uma palestra maravilhosa, assim, com uma bagagem também incrível. Foi perfeito. Então, assim, é uma honra ele ter aceito esse convite Sim. nosso para falar de um assunto tão importante. Então, Dr. Constantino Salvatore, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Muitíssimo obrigado pelo convite. A honra é toda minha, Stephanie, Matheus. É uma alegria participar desse podcast que já desponta aí como um dos podcasts mais comentados no meio sindical, no meio
do direito empresarial, na área de benefícios. Então, queria inicialmente desejar muito mais sucesso para vocês e parabenizá-los pela condução do podcast. A gente fica bastante à vontade aqui. Então, muitíssimo obrigado e vamos lá, vamos tentar trazer luz para esse tema que tanto se fala, pejotização, que bicho é esse, né? Mas vamos lá que a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível do que se trata, quais os limites, pode ser legal, não pode, vai tomar o lugar do trabalhador, e é nessa linha que a gente pretende hoje conversar com vocês. Boa noite, mais uma vez. Perfeito, doutor. Perfeito, doutor. Nossa, que Bom, eu legal. acho que para começar o nosso papo, doutor, eu gostaria de saber, primeiramente, quando que surgiu o seu interesse pelo direito? É um caso de família? É algo que nasceu lá de pequenininho, criança? Então, vamos lá, eu preciso fazer uma correção quando eu falo disso, porque eu tenho um programa também que é feito toda quarta-feira, Direito em Pauta. E nesse programa, quando me fizeram essa pergunta, o convidado me fez essa pergunta. E eu respondi que não tinha ninguém na minha família que era advogado, que eu sou o primeiro advogado da família. Por incrível que pareça, tem um primo da minha mãe, que é um primo que conviveu muito comigo na infância, na juventude, depois a gente perdeu o contato, que mandou uma mensagem, falou, ó, você tem parente na advocacia assim que sou o primeiro advogado da família. Então eu preciso dizer que eu tenho um advogado na família, que é um primo da minha mãe, para que ele não assista de novo e reclame, mas na verdade eu não tinha ninguém na família, eu queria fazer odonto, eu queria ser dentista. Aí fui trabalhar aos 16 anos como office boy numa construtora, João Fortes Engenharia, que foi o meu único emprego CLT. Dali para frente eu já constituí o Salvatore Morello Advogados, e meu chefe falava, não, você não pode ser dentista, você tem que trabalhar como advogado, você fala bem e tal. Eu não dava muita atenção. Bom, enfim, fiquei lá por 10 anos e ele me convenceu também era advogado, ele me convenceu e eu prestei para direito e acabei entrando na faculdade, prestei na USP para odonto e não passei. E aí uma curiosidade, se eu tivesse prestado direito na USP, eu teria passado pela pontuação, para odonto era mais concorrido, eu não passei. Mas aí fiz a FMU, sou feliz e contente por ter feito a FMU. E aí, acho que por esse empurrão do meu chefe na época, que eu acabei enveredando pelo caminho do direito, uma escolha acertadíssima. Vocês vão perceber ao longo do podcast que eu não consigo ficar parado, então eu fico o tempo inteiro me movimentando e certamente preso a uma cadeira de dentista eu ia sofrer muito. Então, foi a escolha certa. Bem pontuado sobre a cadeira de dentista. Imagina só, né? Eu acho que não ia dar muito certo, não. É isso aí, doutor. E doutor, assim, essa área, né, de direito empresarial, né, sindical, é uma área que tem ganhado muita força nos últimos anos, né? Eu acho que principalmente, talvez, né, não sei se é por conta da reforma, enfim, acredito que pode ter muitos fatores, né? E assim, segundo estudos, né, por exemplo, a Ana Matra, de 2024, ela mostra que cresceu a mais de 20%, né, nos últimos aí, menos de 10 anos. Como que o senhor enxerga esse crescimento nessa área? É que, na verdade, assim, as coisas vão afunilando e o que faz crescer o direito empresarial, o direito sindical, acho que dá para separar, falar de direito empresarial e direito sindical de forma apartada. O direito empresarial, quando você começa a ter o afunilamento do custo das empresas, a queda da margem, automaticamente o empresário, desde o pequeno, médio, as grandes nem se conta, eles começam a ter necessidade de evitar risco, minimizar risco, e para isso você busca o auxílio de um advogado que trata de direito empresarial, que nada mais é do que cuidar de todos os ramos que envolvem uma empresa. Então, quando se fala direito empresarial, algumas pessoas falam, mas não existe o direito empresarial. Ele não existe o direito empresarial como uma cadeira acadêmica. Em algumas faculdades até existe já. Mas o direito empresarial, ele faz o quê? Ele trata do trabalhista, do contratual, do comercial, do civil, faz cobrança. Então, toda a necessidade de uma empresa, ela passa pelo direito empresarial. Tributário faz parte disso, mas aí tem o tributário fora do direito empresarial. E com relação ao direito sindical, eu acho que você colocou muito bem. A reforma trabalhista, ela traz esse tema em voga, principalmente quando vem aquela coisa de cortar o financiamento compulsório, que é o pagamento da contribuição sindical obrigatória. A partir desse momento, o direito sindical
toma uma outra proporção e passa a ser tratado e discutido em vários segmentos da economia. Então, acho que a partir disso é que começa a crescer o direito empresarial e o direito sindical. Perfeito, é muito bem explicado, doutor. E assim, doutor, falando um pouquinho sobre sua trajetória também, né? O caminho até. Como foi o caminho até o doutor chegar a se tornar essa referência, né, nesse tema? Porque eu imagino que o doutor tenha acompanhado aí muitas mudanças, principalmente na legislação trabalhista, que é o que a gente acabou de comentar, né? São 34 anos de advocacia esse ano, é muito Caramba. tempo. Uma passagem bastante interessante. Eu trabalhei, como eu mencionei, né, eu entrei para o direito em razão de um chefe que eu tive. Eu trabalhei 10 anos numa construtora, João Fortes Engenharia, de 85 até 94. Eu terminei a faculdade em 91 e saí da empresa em 94, porque eu tinha, de certa forma, atingido, acho que o patamar que eu podia, era, na época chamava departamento pessoal, eu era o chefe do departamento pessoal, inclusive no lugar desse meu chefe que havia saído, e não tinha mais para onde ir. E resolvi montar um escritório. Saí e montei o escritório. Quando eu montei o escritório, essa trajetória, o que acontece? Eu lembro que eu falava com a Patrícia, minha esposa, Patrícia, o que que a gente fez? Eu tinha um escritório na Rua Martins Fontes, que era ao lado da Delegacia Regional do Trabalho, eu não tinha cliente. E aí eu ficava lá e aí ligava, mandava, nem ligava, né? Acho que falava com ela, não, ligava por telefone fixo, é verdade. Ligava para ela e falava, Patrícia, gente, que loucura, cara, não tenho cliente. E aí, como eu tinha trabalhado 10 anos na construtora, meu primeiro cliente, que é cliente até hoje, foi um dos empreiteiros dessa construtora. E ele foi trazendo outros empreiteiros. A partir daí que eu comecei no direito trabalhista, me apaixonei pelo trabalho na advocacia. E aí acho que quem trabalha com seriedade, com honestidade e procura entregar efetivamente aquilo a que se compromete, tem muito como dar errado, principalmente gostando do que faz. E aí é assim, o tempo e as indicações e acho que modéstia à parte, acertando, ganhando processos, fazendo boas orientações para os meus clientes, a coisa foi acontecendo para chegar, não diria como referência, mas para ser um profissional respeitado naquilo que eu faço. Eu acho que essa trajetória ela foi difícil, foi muito suada, muito trabalho, mas que trouxe muitos resultados e trouxe frutos de eu, como mencionei, tirando a brincadeira do primo da minha mãe, fui o primeiro advogado da família e tenho a honra e a alegria de ter 3 membros próximos da minha família, como advogados. Giovanni, que é meu sobrinho, que entrou no escritório com 15 anos e está formado há 8 e é o meu braço direito e esquerdo no escritório. A Fernanda, que é minha filha, que é advogada, está lá também já há um tempo e tocando os negócios, fazendo com que eu fique mais desafogado, assumindo muita coisa junto com o Giovanni. Gabriel, meu outro filho, que também fez direito, mas aí ele disse, pai, isso não é para mim, é loucura o que vocês vivem dentro do escritório, fez estágio lá, não é para mim, e aí saiu, está em outra área, eh, lidando com marketing, com eventos, está bem feliz, mas eu acho que esse passo de trocar a odontologia para o direito rendeu frutos e estou bastante feliz com isso. E meu neto outro dia disse assim: quando eu crescer, eu quero ser advogado. Então, a Ah. coisa está indo. Ó. Espero que, não sei se eu quero que ele seja ou não, deixa ele escolher. É muito duro, é muito difícil, mas é muito bem remunerado quando se trabalha direito também. E acho que isso é um reconhecimento que a gente tem que fazer. A advocacia remunera muito bem para quem sabe fazer e faz direito. Ficou Eu redundante, né? Isso. Faz eu direito. concordo. É. Os meus pais Às são vezes. advogados e eu admiro muito a profissão, né. É, Os 2 são, você chegou a conhecer eles, né. sim, sim, tive o prazer. E eu admiro muito a profissão de advogado, mas eu falo que não é pra mim, gente. Não é pra mim, eu acho que eu fui o Gabriel. Mas foi mais ou menos o que Eu fui o Gabriel. o doutor Cristiano falou na semana passada. É vocação, né? É vocação. E eu falei pra ele, né, eu falei: "Eu acho que advogado e médico, você tem que nascer com a vocação pra ser, porque é um trabalho muito minucioso. Eu acho que você tem que nascer com vocação". Eu acho que para toda profissão precisa dessa tal da vocação, mas é que Sim. na advocacia, médico, eu acho que tá além disso, né? Mas na advocacia, você lida muito com problema, né? Dificilmente alguém chega no escritório e fala assim: ah, eu tô feliz aqui, tô com bastante dinheiro, tá sobrando, e aí eu vim aqui te consultar, o que que eu faço?
vai procurar quem entende de investimento. Então, assim, a gente lida com o problema, é o dia a dia. Então, se você não tiver paixão por isso, Sim. vai se tornar um negócio super estressante. Não que não seja, tá? Bem estressante, mas é um estresse com prazer. Eu imagino, viu? Não, Ai, eu assim, nem não, imagino. assim, eu imagino daquele jeito, né? Mas realmente deve ser assim um trabalho bem árduo, né? Sim, sim, é bem delicado, acredito. E bom, doutor, para a gente começar aqui o nosso assunto, você poderia explicar para a gente de uma forma, vamos dizer assim, fácil de entender, o que seria esse termo pejotização, que muita gente ouve, mas às vezes nem entende, às vezes a pessoa ouve, e não faz nem ideia do que é, né? Vamos lá. Fácil já não sei, mas que eu vou tentar explicar, eu vou. Pejotização, a gente está falando de uma PJ, vem de PJ, pessoa jurídica. Pessoa jurídica vem de um CNPJ. Principal diferença é que quando você fala eh, de um trabalhador, você está falando de um CPF. Qualquer modalidade de trabalhador, que ele seja um seletista, um autônomo, um trabalhador eventual, a gente está falando do CPF, pessoa física. Quando você fala em pejotização, você tem na frente disso, desse termo eh, de difícil entendimento, às vezes, uma empresa, uma pessoa jurídica. Então, parte da pessoa jurídica. Pejotização é a contratação através de pessoa jurídica. Isso, na verdade, é um conceito que, em razão da fraude, de muito se bater nessa questão da pejotização, passa-se a ideia, uma falsa ideia, de que a pejotização seria sempre uma precarização. Então, eu uso o termo de forma pejorativa, dizendo, a pejotização, ela sempre traz prejuízo para o trabalhador, que não é verdade. A pejotização traz muitos benefícios. Então, nada mais é do que uma contratação para uma prestação de serviços através de uma empresa. Isso é a pejotização. Quando eu contrato sem ser através de uma empresa, eu não estou falando de pejotização. Tem várias outras formas de contratação, como a própria CLT, que eu contrato um empregado. Fora da CLT, eu contrato um trabalhador, ainda pessoa física. E quando eu envolvo uma pessoa jurídica, eu estou pejotizando. Não significa que eu estou precarizando. Isso é muito importante. Não, perfeito, doutor. Doutor, assim, e quando esse fenômeno, né, de pejotização, ele começou a ganhar mais força aqui no país, no Brasil, dá para dizer que foi algo, assim, que é recente, ou já é algo que é uma prática antiga, que só ganhou nome agora? Então, na verdade, a prática é antiga, mas ele ganha destaque agora. Eu acho que começa esse fenômeno da pejotização em paralelo, com a economia de serviço, lá pelos idos dos anos 2000, que aí você começa a ter mais uma economia de serviços, de prestação de serviço mais forte, e aí você tem também o fenômeno da terceirização. Então vem a economia de serviços, vem a terceirização, e ao lado, acompanhando, vem a utilização de empresas, de prestação de serviços por empresas. Mas ele ganha mais força ao longo dos anos. Em 2018, o STF tem o tema 725, que ele julga a licitude da terceirização. Ou seja, é lícito contratar através da terceirização, de terceiros, que entraria a pessoa jurídica é um terceiro. A partir desse momento, ele ganha mais fôlego ainda nessa corrida com a reforma trabalhista, que ela derruba de vez a questão da atividade fim. O que significa isso? Eu tenho uma empresa, eu não posso contratar um terceiro para a minha empresa, se fosse para atividade fim. O que eu faço? Eu vendo remédios, então para vender remédios, eu não posso ter um terceiro, eu tenho que ter um empregado. O que é atividade meio? É o que eu faço que não é o meu objetivo da empresa. Por exemplo, segurança, limpeza, portaria, isso eu poderia contratar, mas aquilo que é o meu fim, eu não poderia contratar. A reforma trabalhista acaba com isso, que, na minha visão, é um grande equívoco, porque qual é o objetivo de uma empresa? Você monta uma empresa, sai da sua casa, deixa a sua família, enfrenta a- as barbáries da legislação do Brasil, essa insegurança jurídica para quê? Para ganhar dinheiro. Então, o objetivo da empresa é trazer lucro, é ganhar dinheiro. Ou seja, o resto todo, ele é levado a ganhar dinheiro. Então, tudo é fim, tudo é meio, mistura-se tudo isso. Então, na verdade, essa história
da reforma trabalhista, ela veio corrigir um grande equívoco de dizer que eu não posso terceirizar. Qual é a minha visão? Muito criticada por alguns. Se eu tenho uma empresa, quem tem que decidir como eu vou trabalhar sou eu. Não é o governo, não é a Justiça do Trabalho, sou eu. Eu decido. E eu arco com as consequências disso. Então, voltando para a pejotização, se eu quiser contratar só PJs para trabalhar na minha empresa, desde que eu respeite os requisitos, eu não vejo nenhum problema. Agora, se eu contratar um trabalhador, que eu quero que ele seja meu subordinado, que ele cumpra o horário e que eu fique lá em cima dele o tempo inteiro, eu não posso contratar um PJ. Por quê? Porque a lei diz que para ter essa subordinação, para ter essa regra do jogo, para eu mandar nele, do jeito que a nossa cultura às vezes impõe patrão e trabalhador, patrão e empregado, aí eu não posso ter um PJ. Eu preciso ter um empregado, porque a lei diz isso. Aí esta minha vontade de querer fazer o que eu quero com a minha empresa, com a minha empresa, ela deixa de existir porque tem uma lei. Acho que é mais ou menos nessa Perfeito. linha. Então, vem crescendo ao longo do tempo. E mais recente, até para finalizar a resposta, o tema 1389 do STF, que o ministro Gilmar Mendes, em abril de 2025, suspendeu todos os processos que discutiam essa questão da pejotização do trabalho autônomo. Para quê? Para decidir primeiro se é competência da Justiça do Trabalho ou não, porque a gente está falando de um contrato civil, contrato que poderia, em tese, não ser de competência da Justiça do Trabalho, para discutir a licitude desta contratação e para discutir se isso teria alguma repercussão com relação ao vínculo trabalhista. Não vou entrar no mérito se a decisão é acertada ou não, mas o que se imagina é que desta decisão, esse tema 1389, sai um direcionamento do que efetivamente a gente vai fazer com essa tal da pejotização. Ela vai ficar no colo da Justiça do Trabalho, ela vai sair, vai para a Justiça Comum, que seria um absurdo, mas existe essa possibilidade. A Justiça do Trabalho vai continuar sendo competente, não vai? Quem vai fazer prova disso? É uma outra questão. Quem tem que provar que houve a fraude? É o trabalhador ou é o empregador? Então, são questões que vão sair dessa decisão do STF que vão mexer muito no tema pejotização. Nossa, Perfeito, perfeito. caramba. É muito bem Eu explicado. imaginava que era tão profundo assim. É bem assim, você vê que às vezes um assunto que parece tão simples de você entender, você vai puxando e realmente vira, Vira uma árvore, né? exatamente. Ramificações, indo a fundo. E, doutor, eu acho que a questão da pejotização, né, o termo pejotização, muita gente acha que é uma modernização e muita gente acha que é uma precarização. Na sua visão, você iria para qual lado? Eu acho que pode ser as duas coisas. As duas coisas? Pode ser modernização. Eu, no íntimo, acredito que seja modernização, mas também é utilizada como precarização. Então, depende de como eu utilizo. Se eu utilizo com os fins lícitos, respeitando os limites legais, não tendo dentro desta contratação de uma pessoa jurídica os requisitos lá do artigo 3º da CLT. O que é o artigo 3º da CLT? É o artigo que caracteriza o que é um empregado. O empregado é aquele que tem habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade. Então, pessoalidade é assim: a empresa não tem uma personalidade de pessoa física, é uma empresa. Então, assim, se eu exijo que o João vá lá para prestar o serviço, eu não posso dizer que é uma PJ, porque a PJ é a empresa, é o CNPJ. Poderia ir qualquer um. Não que isso limite que eu exija na contratação que um profissional tal seja o prestador de serviço. Então, se eu dentro deste modelo de pejotização, eu exijo e estão presentes os requisitos do artigo 3º, ela vai servir para precarização, porque eu vou estar mascarando uma relação de emprego. Agora, se eu uso para as finalidades de ter flexibilidade, liberdade, por que não dizer economia de custo, porque a carga tributária no Brasil é absurda, para ficar num termo leve. Então, assim, se eu utilizo isso porque eu, como proprietário da minha empresa, como dono do meu negócio, prefiro contratar pessoa jurídica e entendo como funciona esse mecanismo de contratação de pessoa jurídica, ela é modernização. O mundo globalizado exige modelos diferentes de relação de trabalho. Agora, se eu utilizo para mascarar um vínculo de emprego, que é aquele que tem férias, 13º, fundo de garantia, hora extra, para economizar só, aí ela é precarização. Então, eu acredito que sirva para modernização
mas pode ter precarização, mas eu prefiro ficar com a ideia de que ela veio para modernizar as relações. Perfeito. Eu acho muito importante para quem está acompanhando esse bate-papo, né, até mesmo, né, se pensa em abrir um PJ ou é PJ, que entenda, né, essa individualização, né, essa diferença, né, se você está sendo, né, prejudicado, se é uma precarização, enfim, eu acho que tudo isso é muito importante. Eu acho que qualquer decisão a gente tem que olhar os prós e os contras, Com né? A gente tem certeza, que com estar certeza. ciente das nossas decisões, Com querendo ou certeza. não. E, né, se você, né, tá registrado, CLT, e chega seu chefe e pede para você virar um PJ, né, para continuar ali o seu trabalho, olhe bem, né, os prós e os contras, o que aquilo vai trazer de benefício para você, se realmente é viável ou não. Então, Exatamente. atenção, galera, Eu acho que tem que atenção. ser uma coisa muito bem conversada, né, Sim, muito muito bem explicada também, né, porque às vezes as pessoas exatamente. acham que, ai, PJ, acha que é assim como CLT, né, acha que o CLT é um monstro e o PJ Exato. é o céu e às vezes no seu Às vezes caso não não é é a melhor assim. opção, né. Exatamente. E doutor, assim, pensando um pouquinho, assim, quais seriam os riscos jurídicos, para quem é contratado PJ e para quem contrata um modelo PJ? Tá, vamos lá. Eu acho que para quem é contratado, o risco jurídico é menor. Se eu aceito, prestar um serviço como PJ e depois eu vou questionar essa relação na Justiça do Trabalho, dizendo que eu era um empregado típico e querendo reconhecimento de vínculo. Acho que um risco que existe é o risco tributário, que deveria ser olhado de maneira mais firme pela Justiça do Trabalho. Porque assim, eu me beneficio de uma alíquota menor, porque se eu for empregado, eu tenho benefícios, mas eu tenho 27,5% de desconto no imposto de renda, tenho uma tabela de INSS, eu tenho que cumprir dissídio coletivo, que tem descontos. Aí eu abro mão disso para emitir nota como PJ e ter 6% de desconto. Mas aí eu vou para a Justiça do Trabalho e dizer, não, espera aí, eu quero ter férias, 13º, fundo de garantia, hora extra, pedir um vínculo. Então, um dos riscos que deveria acontecer e não acontece, na minha modesta opinião, por falha da Justiça do Trabalho, é não penalizar este trabalhador que se beneficiou e depois vai lá buscar os direitos que em tese seriam dele. Para a empresa, o risco é contratar de maneira equivocada. Eu contratar sem entender como é que funciona essa ciranda do que é efetivamente uma contratação de pessoa jurídica. Pessoa jurídica contratando pessoa jurídica. Há limites, aqueles do artigo 3º que eu mencionei há pouco, são limites. Então, se a empresa não entende isso e contrata uma PJ, mas trata como uma pessoa física, como um empregado, o risco é de ter uma condenação e o custo, aquela economia tributária ela passa a ser um custo muito maior, porque eu envolvo juros, correção, dano moral, honorários advocatícios. Então, aquilo que era 10 pode virar 50. Então, esse é o principal risco para a empresa. Além da questão de atuação do Ministério do Trabalho, de atuação do Ministério Público do Trabalho, de desgaste para a imagem da empresa. Então, assim, já até deixando um recado, utilize a contratação de PJ. Eu defendo demais essa contratação, mas utilize com critério. Contrate o PJ se você, na sua estrutura organizacional, na estrutura da sua empresa, cabe uma contratação de uma outra empresa, você consegue enxergar isso dentro da estrutura? Contrate. É a modernização que eu mencionei há pouco. Agora, se você não está preparado, se você não sabe como lidar com isso, se a estrutura da sua empresa não comporta, não contrate, porque o barato vai sair caro. Perfeito, nossa, muito bem explicado. Eu acho que, assim, pelo que o doutor informou, eu acredito, assim, que para a empresa, ela realmente tem que estar muito bem respaldada para contratar um PJ. Sim. Não simplesmente, eu tenho aqui o contrato de trabalho de um ano, um exemplo, né? De um ano, e nesse um ano você vai me entregar isso, aquilo, e exigir, por exemplo, que esse PJ esteja todo dia lá na empresa, que esteja cumprindo com aquele horário. Eu acredito dessa forma, né, doutor? Se eu estiver errado, até me corrija. Mas um PJ, ele deve entregar o que está estipulado no contrato. Eu fui contratado para entregar um copo de água desse todos os dias. É isso que eu tenho que fazer. Independente se eu tô lá na empresa ou não, se eu tô lá dentro ou não,
O importante é que no final do dia esse copo de água vai estar lá na empresa. Eu acredito que seja dessa forma, mais ou menos. Perfeito, sua explanação é exatamente isso. Eu acho que vem de encontro a questão de entender como é que eu coloco uma pessoa jurídica dentro da minha estrutura. Que é o que você está dizendo. Eu preciso para o quê? E aí uma outra coisa que diferencia muito também, que eu nem sei se eu sou tão favorável, mas hoje, enquanto a gente não tem a cultura de entender isso, é a questão da especialização. Não dá para eu imaginar, como a gente teve exemplos na mídia aí, com a decisão do STF, depois que entendeu que era lícita a terceirização, e a questão agora da suspensão dos processos, aí a empresa pega, com todo respeito ao gari, nenhum demérito ao gari, não é isso, mas é só para usar como exemplo, para ficar claro o que a gente quer dizer para vocês. Eu não posso pegar os garis e transformá-lo em PJ. Qual é a autonomia do gari? Ele vai escolher se ele vai recolher o saco ou não, ele vai escolher qual é o tipo de lixo, ou seja, ele está dentro de uma estrutura de hierarquia de subordinação. Ele tem zero autonomia, ele tem zero especialidade para assegurar este modelo de contrato de pessoa jurídica. Então não faz sentido. O que você colocou é assim, qual é a entrega? O que o PJ vai entregar? O que a empresa vai entregar? E acho que é importante uma coisa ficar bem clara. Eu até falei agora de maneira equivocada, que eu procuro me policiar. Na verdade, não é o PJ, é a PJ. A gente fala o PJ já dando uma ideia de que está vinculado à pessoa. E não é isso, é a PJ, a empresa. Agora, se a empresa é de um dono, de 2 ou de 10, se a empresa é só do Constantino, se a empresa é do Constantino, da Fernanda, do Giovanni e do Gabriel, é um outro ponto. Mas essa cultura que a gente não tem ainda de lidar com isso é que gera tanta dúvida e faz a gente estar aqui falando num podcast tão importante como Café com Benefícios, de pejotização. Eu mesmo acabei, o PJ, é a PJ, né? É a Perfeito. pessoa jurídica. O PJ, você já dá a ideia de pessoal, o João, a Maria, não é isso. Sim. É a empresa do João, a empresa da Maria, o CNPJ. Essa é a diferença. Acho que o O puxa pro o trabalhador, sabe? Eu acho que o O puxa pro o Exatamente, trabalhador. É bem isso. eu acho que realmente puxa muito. Parece que você tá falando realmente de uma pessoa física, né? Aham. Ah, o Matheus, né, está aqui contratado. Não. É a empresa Empresa do Matheus MEI Isso. está sendo contratada. E nada impede que eu tenha um contrato de pessoa jurídica exigindo que o Matheus preste o serviço para mim. Isso não é irregular. Por quê? Porque eu contratei a empresa, porque o Matheus é o apresentador que eu gostaria que trabalhasse para a minha empresa. Então, assim, eu contrato a empresa que tem o Matheus como sócio, mas a condição para eu contratar é que quem vai me atender é o Matheus. Então, o Matheus pode ter só o Matheus, ele pode ter o Matheus, mais a Stephanie, ou vice-versa, e mais 10 pessoas. Mas eu contrato, mas quem vem me atender, quem vai vir aqui apresentar o meu programa, ou quem vai apresentar um evento aqui, é o Matheus. Eu só estou contratando porque aí a Justiça do Trabalho vem com, mas existia pessoalidade. Não, eu contratei o serviço do Matheus. Me interessava o Matheus. Perfeito. E aí, na minha visão, isso não é pessoalidade. Não, perfeito, muito bem Na minha visão explicado. também não. Eu também, assim, ainda mais explicando dessa forma mais simples, eu acho que a gente consegue entender de uma Sim, forma mais simples também, né? sim. Deixa eu até interrompendo vocês, me perdoem, Imagina. fazer um esclarecimento. Muitos dos advogados trabalhistas, ao assistirem esse podcast, vocês vão receber vários. Que loucura, o que ele está falando, não faz sentido, vai acabar com a proteção de direito social, vai acabar com o trabalhador, um advogado de empresa. Não é nada disso. É que assim, enquanto a gente não tiver uma visão clara de como as coisas devem funcionar, a gente não vai sair do patamar de imaginar que só existe vida dentro da CLT. Que é um grande absurdo. A CLT é de 1940. Eu preciso da CLT? Na minha visão, zero eu preciso da CLT, mas eu preciso de proteção. Eu não posso pegar um trabalhador e jogar ele aos leões. Eu tenho uma disputa entre capital e trabalho que nunca vai deixar de existir. O capital, um depende do outro, mas o capital, entre aspas, quer se beneficiar o máximo possível do trabalho porque ele vai ter mais lucro. Então eu tenho essa disputa, mas de forma alguma
eu preciso imaginar que para preservar o trabalhador, eu preciso colocar ele dentro da CLT. E aí a gente tem muita coisa para fazer, atuação do Estado, melhora da legislação, eu preciso proteger, proteção social, preciso ter proteção para acidente de trabalho, mas isso não significa que eu preciso deixar ele dentro da CLT, que me traz um custo absurdo, elevadíssimo, que a maior parte não vai nem para o trabalhador, nem para a empresa, vai para o governo. E aí, infelizmente, a gente não está na Suíça, em que vai para o governo, mas o governo dá educação, segurança, saúde, aqui a gente paga tudo. Então, eu me questiono às vezes por que pagar tanto? Aí a folha de pagamento custa 100, que vai para o trabalhador, mas eu pago 200. Talvez isso seja um empecilho, né? Aí por que que vai para pejotização? Porque diminui o custo? Também. É uma forma do empresário sobreviver, mas não dá para ser só pelo custo. Quando eu vou para pejotização só pelo custo, aí eu dou margem para apanhar como pejotização mesmo. Perfeito, doutor. É bem explicado. Olha, eu acho que é um ponto muito delicado esse que você colocou É, da questão do trabalhador e a valorização dele não estar somente dentro da CLT. CLT tá ultrapassada, gente. Mas tem muita gente, eu acho, que não vai estar pronto para essa conversa muita ainda. gente. Então, normalmente quando eu falo disso, eu apanho bastante, mas eu já tô Eu acostumado. imagino. E A gente fala que é um assunto polêmico, né? Toca num assunto delicado, eu acho, para Agora, muita gente, eu acho. perdão. Deixa eu cortar. Imagina, imagina. Não dá para largar o trabalhador. Falar, você é maluco, então vamos largar os leões. Não. A gente tem que ter legislação suficiente para proteger esse trabalhador, mas sem que ele tenha que estar dentro da caixinha da CLT, que é uma caixinha que talvez não entrega tanto benefício só para o trabalhador. Sim. Traz um custo muito alto, né? E aí a gente Exato. perde competitividade, perde produtividade, e aí fica patinando. E aí o Brasil sempre vai ser o país do futuro. Aí o gigante adormecido e coisas que vocês são mais novos, talvez ouçam isso há menos tempo, mas eu desde criança, não, o Brasil é o país do futuro. Nós seremos. Pô, mas o tempo está passando, a gente está em 2000, a gente vai ser quando? Talvez a gente Sim. ouça isso desde criança. E se não soltar as amarras, que não é desproteger o trabalhador, entendam, isso não é desproteger o trabalhador. Jamais eu viria aqui defender que o trabalhador, usando um termo até vulgar, se dane. Não é isso. O trabalhador tem que ser protegido. Por quê? Porque a gente tem pouca educação, pouca capacitação. Então a gente tem o trabalhador da base, ele precisa ser protegido. Ele tem que ter garantias para ter uma aposentadoria, que é a Previdência Social. Ele tem que ter garantia se ele sofrer um acidente. Mas não faz sentido eu tratar com todo respeito, um auxiliar de qualquer coisa com um médico, com um engenheiro. E a gente bota todo mundo na mesma caixa. Eu posso ser médico, especialista, posso ser advogado, eu posso ser qualquer coisa. Mas eu estou dentro da caixinha que vale exatamente o mesmo direito para esse profissional do que vale para o profissional que, infelizmente, não teve condições de se capacitar, de estudar. Eu coloco todo mundo dentro do mesmo lugar. E aí há quem defenda que isso está certo. E para mim isso está errado. Isso impede o Brasil de evoluir, de crescer e de desenvolver. Agora, tira da caixinha da CLT e joga para fora? Não. Tira da caixinha da CLT, trazendo alternativas que protejam o trabalhador, mas liberem a gente para crescer. O país precisa crescer, as empresas precisam gerar lucro. É isso que a gente precisa. E o direito do trabalho, na forma como ele está, ele impede isso de acontecer. Nossa, incrível, doutor. Eu acho que é uma nova forma de pensar mesmo e eu acho que precisa, né? Eu acho que a gente tá parado no tempo Exato. É isso. E a gente, faz anos, né? eu acho que nós temos uma ideia, principalmente com a internet hoje em dia, e assim, que tem muita informação errônea. Muita informação. Assim, tem informação certa, mas assim, é tanta informação que você não sabe no que acreditar. Então, acho que por isso que é importante você passar realmente o que de fato acontece, né? Então, acho que isso é muito E é importante. legal ter convidados assim como o doutor que pensam, acho um pouco fora da caixinha também, pra Tem que trazer uma outra pensar, visão tem que de pensar mundo, também. porque eu acho que acho que principalmente quem tá na faculdade, né? Desculpa, gente, se eu tô ofendendo alguém, pelo amor de Deus. Não, Mas eu acho que quando a gente tá na faculdade, a gente começa a ter uma visão de mundo que às vezes a gente engata ali num corredor só. é, E
muitas vezes a gente não tem esses outros olhares. Eu acho que quando a gente tá na vivência, no dia a dia, convivendo com um monte de gente, principalmente a gente, né, agora que tá aqui apresentando e conhecendo um Exato. monte de gente, assim como o doutor, a gente começa a abrir a cabeça e ver o mundo de outra forma, ter informações Exato. diferentes que fazem a gente refletir e falar, meu Deus, Eu realmente, acho que assim, acho que estamos atrasados. eu acho que o objetivo, por exemplo, desse bate-papo, dessa conversa, não é defender um ou outro, e Exato, sim mostrar que há caminhos diferentes, né? exato. Existem, né, como a gente está falando, a gente fala tanto de CLT, tudo muito importante, né? O doutor esclareceu aqui que não é contra a CLT, mas assim, existe esse outro caminho também da pejotização, gente, que é o assunto de hoje. Então a gente precisa abrir um pouco, abrir muito nossa cabeça para realmente aceitar que há várias realidades, aliás, há uma realidade com Vertentes. muitas vertentes diferentes, né? Então isso é muito importante. A gente entender que existe a CLT, eu conheço muito bem, nossa, eu conheço, eu vou até também usar, como o doutor falou, um termo talvez um pouco vulgar. Conheço de cabo a rabo, nossa, eu conheço tudo, assim, sobre CLT, mas eu não conheço nada sobre pejotização. E aí? É uma coisa importante da gente conhecer, né? Então eu acho que é muito importante. Sim, exato. E, doutor, dentro da questão, ai meu Deus, na questão jurídica, como que esses casos são tratados da pejotização? É tratado meio que com uma vertente só ou é analisado caso a caso? Tá, vamos lá. Eh, eu acho que quem cuida disso hoje é a Justiça do Trabalho. Até essa Uhum. decisão do tema 389 do STF é a competência da Justiça do Trabalho. Então vamos lá. Eh, como é que a gente eu acho que trata de maneira equivocada. Por quê? Porque o que a Justiça do Trabalho deveria fazer, se é isso que você me perguntou, o que a Justiça do Trabalho deveria fazer? Deveria analisar caso a caso. Presentes os elementos que caracterizam a fraude, ela tem que ser punida, tem que ser reconhecido o vínculo, e aí vamos dar paulada em quem contratou errado. Mas se não estiverem presentes por questões ideológicas, por questões de defesa social, a gente não pode ter o reconhecimento de vínculo quando não estão presentes os requisitos. E voltando para o exemplo que eu dei, eu pego um médico, vamos falar do médico, que aí traz uma coisa de especialidade e de conhecimento. Eu não posso, na Justiça do Trabalho, eu tenho um médico que prestou serviço para uma clínica ou para um hospital durante 10 anos, se beneficiou do sistema de prestação de serviço como pessoa jurídica, ele atendia na clínica, ele atendia naquele hospital, ele dava plantão em outro hospital, ele era professor da faculdade de medicina, e aí, com relação àquele período em que ele trabalhou no Hospital X, ele entra na X Trabalho, e a X Trabalho, realmente tinha vínculo. Quer dizer, aí a fraude, na minha visão, ela é invertida. A fraude é do trabalhador contra o empregador, porque eu me beneficio disso e aí tiro proveito de uma legislação ultrapassada e de uma visão protetora e protecionista da justiça do trabalho. Então, hoje, deveria ser tratado caso a caso, mas na maior parte não é. É tratado mais por esse viés de imaginar que só existe vida dentro da CLT. E ficando bem claro, óbvio que isso eu estou extrapolando no exemplo para trazer clareza. Óbvio que isso não é, comum na Justiça do Trabalho de que os juízes agem de forma, eh, não legal. Mas estou tentando trazer o exemplo para o excesso para ficar claro que a Justiça do Trabalho contribui para essa discussão se tornar tão, calorosa e de difícil entendimento. Nossa, eu imagino mesmo. É, realmente. Faz todo sentido, né, na verdade, assim, a gente falar dessa forma, porque eu acho que abre, realmente o que a gente tá falando desde o começo, abre uma vertente bem grande, né? Então isso é realmente uma coisa muito, muito real. Doutor, uma dúvida minha, assim, que quando a gente estava fazendo, né, as pesquisas sobre esse assunto, eh, eu vou fazer a pergunta, talvez, né, o doutor acho que vai entender bem a Fica pergunta. tranquilo. O doutor acredita que assim,
o aumento da pejotização, ela pode trazer problemas com recolhimentos como, por exemplo, o INSS, enfim, que a gente sabe que hoje, pela CLT, isso existe, mas pelo PJ não. O doutor acredita que isso pode trazer um impacto grande? Sim, não tenho dúvida disso. Por quê? Porque quando eu tiro deste modelo CLT e contrato através da pessoa jurídica, eu não tenho recolhimento das contribuições previdenciárias. Isso tem um impacto direto eh, na Previdência Social. Mas o que, que talvez resolva isso? A gente parar de ficar discutindo sempre a mesma coisa, enxugando gelo, e criar legislações que atendam esta transição de um modelo para o outro. Então, se eu tiver uma legislação mais avançada que crie alguma forma de custeio da previdência dentro do modelo de pessoa jurídica de uma forma diferente do que é hoje, eu elimino esse problema, que realmente as suas pesquisas estavam corretíssimas. Tem interferência direta no financiamento da Previdência Social, não tenho nenhuma dúvida, porque eu mudo o modelo, né? Eu tenho hoje uma folha de pagamento no modelo seletista que gera uma contribuição previdenciária que financia a Previdência Social. Quando eu tiro deste modelo e ponho na pessoa jurídica, eu não tenho mais esse financiamento. E Exatamente. aí eu realmente tenho um problema de desequilíbrio das contas da Previdência Social. Mas que é, na minha visão, um elemento que não é suficiente para impedir que a gente amadureça as relações de trabalho. Ele não pode ser suficiente para impedir que a gente evolua, que a gente crie novas formas de trabalho e que a gente consiga flexibilizar esta relação capital e trabalho sem prejudicar ninguém. A ideia não é que um dos lados ganhe mais do que o outro. A ideia é que a gente consiga fazer com que os dois lados se beneficiem quando a gente tiver o país crescendo mais, as empresas contratando mais, a gente ganhando competitividade, diminuindo o custo Brasil, que vem também dessa questão do custo da CLT. Então, assim, é um grande pacto para não prejudicar ninguém e beneficiar todo mundo. E aí, com certeza, a gente beneficia o Brasil, que é uma visão que dizem que é liberal, mas para mim ela é muito lógica. É, perfeito. E assim, sendo bem sincero, vai, doutor. O Brasil é um país grande, não falta dinheiro, vai. Vamos ser bem sinceros, não falta dinheiro. Então, se a gente acha que, ai, nossa, vai prejudicar, nossa. Lógico, pode trazer um impacto, mas isso não significa que o país vai ir por água abaixo por conta disso, não. Acredito que realmente tem outras, né, outras coisas a serem feitas. Então, assim, eu não acredito realmente nessa parte de que isso vai trazer um impacto muito negativamente, né? Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que até traz, mas tem solução. Eu entendo o que você está dizendo. Até traz, porque eu crio um desequilíbrio, mas eu consigo resolver isso. A Perfeito. gente tem formas de resolver. Assim, uma delas, tão simples, mas tão difícil, e talvez um sonho, é diminuir a corrupção. É melhorar a aplicação dos recursos. É contratar, poder público contratar melhor. Se a gente, só isso já resolveria boa parte do problema. Mas aí já é utopia, e a gente está falando de ser humano, o político é ser humano, a empresa que presta serviço é ser humano, o trabalhador é ser humano. O ser humano é falível, né? Infelizmente. Eu ia comentar isso, eu ia falar, dinheiro não tá faltando, só falta ele ir pro lugar certo. Eu acho que a gente Ele precisaria tá de dando um uma outro. desviada no meio do A gente precisaria de um outro bate-papo, de um outro dia, É, só para falar esse sobre assunto isso. é um pouco longo e delicado. E, doutor, quais são os principais motivos que você vê que levam as empresas a preferirem o modelo PJ hoje? E quais também alguns trabalhadores que preferem esse estilo? Então vamos lá. O que deveria ser o que leva a empresa, a contratante, a contratar a pessoa jurídica? O principal dele é a flexibilização, a facilidade de contratação fora dessa rigidez, então ter mais autonomia para traçar as regras do jogo,
Eu acho que esse deveria ser o mote, né? A flexibilização das regras, onde eu estabeleço as regras diretamente com a pessoa jurídica que eu estou contratando, mas a gente não pode negar que um dos motivos hoje que leva à contratação através de PJ é o custo tributário. Eu saio de uma carga tributária elevadíssima e caio em uma carga tributária muito menor. Então, eu acho que esse é um dos motivos que leva, que é a economia de encargos, mas o que deveria levar, e leva muito também, é a flexibilização, é a questão comentada pelo Matheus daquela entrega. Então, eu consigo moldar melhor a entrega daquilo que eu quero, contratar melhor, especificar melhor as condições do que eu quero que seja entregue, do serviço que eu preciso, essa especificação da entrega do serviço, tudo isso deveria ser o ideal e é em muitos casos. Por sua vez, pelo trabalhador, eu acho que o trabalhador ganha mais autonomia, ganha mais flexibilidade. Então, puxando o exemplo de cooperativa, eu advogo muito para a cooperativa. A gente teve, num determinado momento, uma atuação do Ministério Público querendo que seletizasse todos os cooperados. Aí eu tive ao Ministério Público, conversei, falei, olha, vamos fazer uma coisa? Pergunte para eles primeiro. Porque, assim, a gente está preso numa legislação que eu entendo que não enquadra, mas vocês entendem que enquadra, todo mundo tem que ser CLT e tem 24 horas para fazer, multa milionária, ok. Vamos lá conversar com eles. E é óbvio que o Ministério Público não foi, mas eu tomei a liberdade de fazer essa pesquisa com os cooperados. Você prefere ser CLT? Por que você quer ser cooperado? Assim, a maioria deles não quer ser CLT. Eu não quero estar dentro deste modelo, eu quero estar neste modelo que eu trabalho, entre aspas, quando eu quero, tá? Isso não é utopia. É óbvio, então trabalha quando quer e vive do quê? Não é isso. Mas assim, um deles falou assim, poxa, meu filho vai nascer. Eu estou trabalhando mais porque eu ganho mais. E aí eu vou ter mais condições de comprar o enxoval que a minha mulher quer. É um direito dele. O que, que o Estado tem a ver com isso? O que, que o Estado tem a ver? Ah, norma de segurança e proteção do trabalho. Ok, vamos lá. Não dá para o cara trabalhar 24 horas, porque aí qual é o risco de acidente? Mas tem limite. Se ele quiser fazer uma jornada de 12, de 13 horas, o que, que o Estado tem com isso? O que, que o Ministério Público tem a ver com isso? Se eu, Constantino, quero trocar de carro e para isso eu vou trabalhar mais e vou sair do escritório 11 horas da noite. O que, que o Estado tem com isso? Absolutamente nada. É isso que precisa mudar. A intervenção do Estado na relação entre particulares. O Estado já tem tanta coisa para fazer, vai cuidar do que precisa ser cuidado e larga quem não quer ser cuidado, que era o caso dos cooperados, que é o caso do que a gente está falando da pessoa jurídica ou do profissional que quer trabalhar através de uma pessoa jurídica. Sim, tem muita interferência do Estado que não traz resultado prático. E aí volto a falar para que eu não seja apedrejado. Eu não estou falando do trabalhador vulnerável, que precisa de proteção, que tem dificuldade até de leitura de um contrato. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do trabalhador que sabe o que ele quer. Se vocês me permitem, o professor Otávio Calvé, que é juiz do trabalho, inclusive, ele fala o seguinte, ele defende essa questão da liberdade de contratação. Ele fala assim, a pessoa pode escolher qual é o regime que ela vai casar, se é na comunhão, se é na comunhão parcial, se é separação total de bens. Ela escolhe onde ela vai morar, ela escolhe o que ela vai fazer, o que ela vai comer, ela só não pode escolher como é que ela quer trabalhar, que é a força de trabalho dela. Então, aí, eu posso tudo como cidadão, eu só não posso escolher qual é o modelo que eu quero trabalhar, porque o Estado não deixa. Esse exemplo é dele e para mim é perfeito. Ou seja, se eu tenho capacidade de escolha, o Estado não tem nada com isso. Perfeito, doutor. Doutor, assim, entrando agora assim, para falar um pouquinho, para fechar um pouquinho mais sobre essa parte do PJ, né? Oi? APJ. APJ, nossa, Mas sim, falou tudo. mas Aprendeu bem. pode ficar tranquilo, porque É normal, a né, força do hábito. doutor? Eu falo várias vezes ainda, mas a gente tem que ser policial, uma boa sacada. Não, tá Aprender certíssimo. APJ. A empresa, gente. A APJ. empresa. E pensa assim, sempre, a empresa. Ponto. Você já grava, já. matou, já. Então, assim, como garantir que o trabalhador, a trabalhadora, PJ, né, ela não perca a dignidade laboral? Pergunta difícil. Mas vamos lá. Eu acho que separando quem tem capacidade de discernimento, de entender
quais são os benefícios de vender a sua força de trabalho através de uma empresa, das pessoas que não têm a capacidade de discernimento e não teriam, dentro da estrutura da empresa contratante, da hierarquia da empresa contratante, uma função que não fosse subordinada, que não fosse pessoal, com a pessoalidade, que dependesse de cumprimento de carga horária exata, precisa entrar tal hora, sair tal hora. Eu acho que diferenciando quem é quem, fica mais fácil de atender o que você está falando. Perfeito. Por quê? Porque enquanto eu tenho essa legislação travada, eu tenho dificuldade de responder a sua pergunta, senão eu fico no campo da imaginação e fujo do campo legal da legislação. Hoje eu não tenho legislações alternativas que me permitam proteger este trabalhador se ele estiver dentro de um modelo de contratação por pessoa jurídica em que ele não enxergue quais os benefícios e não se beneficie das vantagens de ser contratado através de uma empresa, de uma pessoa jurídica, a tal da pejotização. Se ele não consegue se aproveitar dos benefícios, ele realmente só perde, porque ele não consegue tirar proveito. Não sei se ficou claro. Eu não tiro proveito da flexibilidade, da autonomia, da possibilidade de trabalhar para vários contratantes. Quando eu sou uma pessoa jurídica, eu posso trabalhar para o A, para o B e para o C. Quando eu sou um empregado, eu não posso trabalhar para a empresa concorrente. Então, eu tenho desvantagens. Mas se o trabalhador não consegue alcançar o entendimento dessas vantagens, eu acho que eu tenho dificuldade de proteger. Mas tem uma solução, tá? Eu vou tentar dar a solução. É só a gente criar legislações alternativas. Então, tem outros modelos em que eu faço a transição, enquanto a gente tenha essa questão de evolução como sociedade, de evolução do modelo, de criar proteções mínimas para este trabalhador que resolve montar uma empresa e se aventurar a vender a sua força de trabalho como pessoa jurídica, com pelo menos garantia de proteção social, da Previdência Social, com uma alíquota mínima, com garantia com relação a acidente de trabalho. Então, assim, eu consigo criar legislações que possam dar proteção mínima que garanta a dignidade para este trabalhador, mas que eu não coloco ele dentro da caixa da CLT e nem deixo ele sem nada. Para isso eu preciso ter um amadurecimento legislativo. Perfeito. É muito boa resposta, aí ficou bem completo. E doutor, assim, para nós fecharmos, né, esse nosso bate-papo, Já? A já gente como falou que ia passa, passar rápido. a gente fala que passa rápido. Pô, nem bebi toda a água, achei que eu ia beber toda a água, pedir mais. Nem deu tempo de bebi toda a pedir mais. Pô, pô, produção, por que não ofereceu mais água? Assim, doutor, que mensagem que o doutor deixaria para trabalhadores, para empresas que vivem nessa realidade da pejotização? Eu acho que o principal recado é entender. Compreenda o que efetivamente significa esse fenômeno. Tanto você que é uma empresa que quer contratar através de um contrato de prestação de serviço, o principal é o entendimento. O que significa isso? O que eu posso e o que eu não posso? Então, eu, enquanto contratante, o que eu posso fazer? Como é que eu me relaciono com essa pessoa jurídica? Por quê? Porque se eu tiver esse entendimento, fizer uma leitura disso e falar, espera aí, isso aqui encaixa dentro da minha forma de trabalhar, dentro da minha empresa. Contrate a pessoa jurídica, porque você vai ter só benefícios. E pelo lado do trabalhador, é também entender que para se beneficiar deste modelo, ele precisa abrir mão dos benefícios como férias, 13º, FGTS, aviso prévio, dispensa imotivada. Ele não tem essas proteções todas, mas ele tem a liberdade de trabalhar de uma forma mais ampla, mais direta, de atingir novos objetivos, que aí a gente vai entrar numa outra discussão, a gente pode fazer um programa só para falar disso, assim. Vender a sua força de trabalho para que outros se beneficiem dela, que é no modelo do CLT, você tem um teto. Assim, eu vou chegar num salário, que é o salário da categoria, ou que é o salário de média de mercado, e lá eu paro. Quando você
transforma essa sua força de trabalho numa pessoa jurídica, o céu é o limite. Só que para isso você tem que prestar serviço para mais de um contratante, se especializar. Então, tem condições que trazem benefício para o trabalhador também. Eu acho que esse entendimento é o principal recado. E acho que o maior recado é: não contrate PJ só para economizar tributo, para ter economia. Isso é uma grande, eu ia falar burrice, mas que seja, é uma grande burrice. Por quê? Porque essa economia, ela vai voltar e ela vai voltar mais cara. E aí, assim, além de tudo, você não está contribuindo para o Brasil. Porque se a gente defende que eu preciso modernizar o Brasil, que eu preciso ter liberdade para que as empresas possam contratar mais, crescer, ganhar competitividade e criar um círculo virtuoso, eu não posso, como parte dessa engrenagem, contratar errado pensando em economizar. Senão, o que eu faço? Eu continuo dando ferramentas e munição para quem acha que só existe vida dentro da CLT. E eu posso assegurar para vocês que não é verdade. Existe vida, e vida boa, tá? Fora da CLT. Muito boa, mas com cuidado, com entendimento e com respeito entre as partes. Eu acho que se a gente tiver todo esse entendimento, essa liberalidade, esse mundo moderno, ele não tem volta. O mundo mudou, as relações de trabalho mudaram, a gente tem plataforma, a gente tem aplicativo, a gente não compra mais comida como a gente comprava. Quem iFood está aí, que se fala do iFood. A gente não vê filme como a gente via na época das locadoras, a gente tem streaming, a gente não ouve música como a gente ouvia antes. A gente não faz entrega como a gente fazia antes, a gente não compra como a gente fazia. As plataformas, Mercado Livre, tô fazendo um monte de propaganda aqui, não estou ganhando nada, tá? Mas Mercado Livre, assim, o mundo mudou. Só não muda a nossa ideia de que só existe vida dentro da CLT. O mundo evoluiu, as relações precisam evoluir, a gente precisa acompanhar a evolução, sem deixar de proteger o trabalhador vulnerável. Dá para fazer, existe formas para fazer, é possível fazer, mudando a legislação, mudando mentalidade, mudando a forma de enxergar as coisas. Assim a gente vai ter um país melhor e no futuro relações melhores. Vários países já fizeram. A União Europeia tem contrato do trabalhador intermediário, Inglaterra tem o worker, que é um modelo diferenciado, que eu não estou nem lá e nem cá e vou criando transição. Então, assim, a gente tem exemplos no mundo que deram certo. É só a gente sair dessa prisão que é a CLT. Perfeito. Então, para quem aí tá, né, nos acompanhando nesse bate-papo incrível, ficou aí uma dica enorme e muito bem precisa, muito bem explicada, né? Então, gente, que conversa intensa, Não é? Nossa, mas foi né? E muito bom. Eu tô me necessária, sentindo e realmente maravilhosa. necessária. Porque quando a gente fala de pejotização, nós não estamos falando só de contrato de trabalho. Nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de futuro, Uhum. direitos, qualidade de vida dos trabalhadores. Então, assim, é uma série de fatores, né? Então, isso é muito importante. Esse tema é muito importante para quem está, né, acompanhando aqui essa nossa conversa incrível. Ficou aí muitas informações. Para quem não conhecia o termo pejotização, agora já conhece. E fora diversas outras informações aqui que nós passamos, que é igual eu sempre falo para a Stephanie, né? A gente sempre sai daqui com uma bagagem incrível. É realmente muito, muito importante. É, sempre 1% mais inteligente a cada programa, gente. Exatamente. Em diversas áreas da nossa vida agora. É, Bom, eu até agradeço o doutor Constantino por ter traduzido, né, esse tema pra gente e pra tanta gente que tá nos assistindo, porque realmente é um, é um tema muito, muito delicado. E eu acredito que esse programa deve ter aproximado tanto os trabalhadores de quem emprega com dos certeza, com trabalhadores, certeza. mostrando que a informação é a base das relações, né? É o que a gente prega tanto aqui, né, também, né? Exato, e eu acho que quando a gente tem informação, a gente consegue tomar melhores decisões no nosso dia a dia e saber o que é melhor pra gente. Então, gratidão, doutor Constantino, foi maravilhoso. Realmente, nosso muito obrigado, doutor, porque pela presença, pelo convite, né? E que honra, né, ter recebido Uhum. aqui, né, o doutor, pela clareza, por assim nos enxergar, ajudar a enxergar
né, que existe muita informação, né, por trás dessa precarização que dizem oculta, né, do trabalho formal. Assim, ficou, acho que, muito bem explicado, né, Nossa, Stephanie? foi maravilhoso, foi muito certeiro em tudo que disse. É isso aí, doutor. Eu queria agradecer, dizer que foi uma alegria imensa, uma honra ter participado, do podcast. Agradecer a gentileza de vocês na condução das perguntas e dizer o seguinte: é possível a gente ter um país melhor. Depende de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte, sem querer levar vantagem, né? A tal da lei do Gerson, né, que a gente ouviu falar, sempre tem que levar vantagem. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, a gente vai continuar sendo o país do futuro, o gigante adormecido. Isso é ruim para mim, para vocês, para quem está nos assistindo, para nossa família, para os nossos amigos. Só é bom para quem leva vantagem em cima da, entre aspas, desgraça dos outros, que não é o nosso caso. Muitíssimo obrigado, de verdade. Nós que agradecemos, doutor. Realmente foi um prazer, né? Foi um prazer enorme. Esse bate-papo aqui muito incrível. Bom, e gente, nosso bate-papo vai ficando por aqui. Gostaria de lembrar vocês que semana que vem temos o nosso episódio polêmico. Esse foi um pouco polêmico também, né? Vamos combinar? Esse foi, O doutor aqui trouxe vários pontos, o pessoal ficar de olho, abrir a cabeça um pouco, então eu achei maravilhoso. Gente, adoro coisas polêmicas. Exatamente, é sempre bom, né? Porque a gente ajuda também as pessoas a abrirem a mente, né? Uhum, Então sim. isso é muito importante. Terem uma outra visão de mundo. E bom, semana que vem temos o nosso episódio do ozônio, fiquem ligados. Esse vocês não podem perder, hein, pessoal? Não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo de hoje, porque teve muita explicação boa, tá? Me falar que esse vídeo não foi bom, olha aqui, dou na cara de vocês. E se inscrevam no nosso canal e vamos ficando por aqui. É isso aí, gente. E mais uma vez nós agradecemos aos nossos queridíssimos patrocinadores, o BMSP, ao Bem Mais Familiar, que sem eles nada disso seria possível, né? Que acreditam também nas nossas iniciativas, né? No nosso trabalho, então isso é muito importante. Então, uma ótima noite para quem acompanhou aqui esse bate-papo incrível. E assim, esperamos vocês na próxima semana com esse próximo episódio super incrível, maravilhoso também aí, bem polêmico, mas que vocês vão gostar bastante do que a gente está preparando aí para vocês. Então, muito obrigado, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Ela chegou aqui dizendo: doutora, a médica disse que eu nunca mais voltarei a andar e que possivelmente passaria por outra amputação. A perna dela não cicatrizava há meses. Já tinham tentado de tudo na medicina tradicional. Nós éramos a última esperança. Começamos o tratamento com ozônio, com a certeza da qual muitos ainda duvidam. E 3 semanas depois, o que ninguém acreditava aconteceu. No dia 26 de novembro, no podcast Café com Benefícios, nós vamos revelar o que eles não querem que você saiba sobre o ozônio. Te esperamos lá. Uma saúde de qualidade é fundamental para o crescimento de qualquer empresa. Com o BMSP, seu sindicato oferece uma assistência completa e de fácil acesso. Garanta aos seus trabalhadores um cuidado que realmente faz a diferença. Bem Mais Familiar é o benefício que facilita a gestão de pessoas enquanto acolhe e ampara o trabalhador e sua família. Conte com o Bem Mais para trazer a tranquilidade que sua categoria merece.